Fala galera, salve, salve galera, Raíza Simplício aqui na área. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que é muito importante pra gente, para vocês ativarem o sininho e deixarem aquele like. A gente quer crescer aqui no YouTube para trazer novidades para vocês, notícias e muito conteúdo legal. Então conto com vocês, tá bom? Pessoal, a novela do momento, né, se chama Arrascaeta e eu tô aqui para contar para vocês tudo que tá acontecendo em relação ao Arrascaeta. O Arrascaeta que não vai jogar hoje contra o Vasco, ele alegou que estava sentindo dores, né, no tornozelo. O departamento médico do Flamengo fez alguns exames nele, ele tem um problemazinho no tornozelo que não é de hoje que ele vem sentindo dores. Apesar do departamento médico do Flamengo acreditar que essas dores não impediriam ele de jogar, de entrar em campo hoje contra o Vasco, ele vai ficar de fora do jogo, ele não vai jogar e acabou sendo poupado. No meio de tudo isso, o Flamengo conversa com o empresário do Arrascaeta, com o staff do Arrascaeta sobre a renovação do Arrascaeta que virou uma novela. O Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até 2023, mas desde o final de 2019 o Flamengo prometeu ao Arrascaeta uma valorização. Naquela época que os jogadores performaram, o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e tudo isso. O Flamengo começou as renovações, renovou com Everton Ribeiro e valorizou o contrato do Everton Ribeiro, renovou também com o Bruno Henrique, deu uma valorização contratual ao Bruno Henrique, comprou o Gabigol e deu uma valorização ao Gabigol também, renovou com o Arão, deu uma valorização ao Arão, enfim, foi renovando e valorizando com alguns jogadores e o Arrascaeta acabou ficando para depois. Veio a pandemia, o Flamengo paralisou todas as conversas e prometeu que no retorno do futebol brasileiro em 2020 retomaria essas conversas. Começou a falar com os empresários do Arrascaeta de novo, a coisa não foi andando, teve troca de treinador, teve uma série de coisas e o Arrascaeta acabou ficando no final da fila. Isso causou um certo desconforto com o staff do Arrascaeta. Para quem me acompanha, em março eu trouxe para vocês uma matéria completa explicando toda a questão da renovação que envolvia o Arrascaeta. E aí hoje, né, o agente do Arrascaeta que está no Rio de Janeiro, ele já não quer deixar essa conversa, essa negociação para depois, quer resolver o quanto antes. O Flamengo tinha acordado com o agente do Arrascaeta de comprar cerca de 20% dos direitos econômicos do Arrascaeta que pertenciam ao Defensor, né? Mas o empresário do Arrascaeta comprou. Então hoje essa porcentagem pertence ao empresário do Arrascaeta. O acordo era o seguinte, que no ato da renovação, da valorização de contrato, porque quando você valoriza o contrato do jogador, você renova com ele, ou seja, quando você vai aumentar o salário do jogador, você renova com ele. Então ficou acordado de que no ato da renovação com o Arrascaeta, da valorização contratual do Arrascaeta, o Flamengo compraria esses 20% dos direitos econômicos do meia, do uruguaio, que pertence hoje ao empresário dele. Mas em janeiro deste ano, em janeiro de 2021, o Flamengo sinalizou que não tinha condições de fazer esse investimento, ou seja, que não tinha condições de cumprir com o acordado e comprar esses 20%. Aí isso deixou o staff do Arrascaeta chateado, né? Deixou o staff do Arrascaeta bem chateado e essa história foi se alongando até hoje, né? Até hoje, onde criou-se esse problema internamente, o Arrascaeta um pouco chateado também com essa situação, querendo resolver logo essa situação, né? Esse imbróglio com o departamento médico de achar que ele poderia ir para campo, mas que ele não vai porque está sentindo essas dores, mas o departamento médico acreditar que essas dores não impediriam ele de entrar em campo. Tudo isso, né? Tudo isso virou aí uma grande situação. E o presidente Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tomou a frente dessa negociação, dessa situação envolvendo o Arrascaeta e o empresário dele. Então o Landim tem reunião agendada com o empresário do Arrascaeta, deve acontecer ainda hoje essa reunião.
para conversarem e definirem. O que está na cabeça dos agentes do Arrascaeta é: não dá mais para adiar essa conversa, há que se chegar num consenso, há que se chegar numa decisão final do que será feito e como isso será tratado. Então, hoje, nessa reunião com o Rodolfo Landim, eles vão externar essa questão, esse desejo de resolver isso agora, né? Repito, o Flamengo teria que comprar esses 20%, foi acordado que teria que comprar esses 20% dos direitos econômicos do Arrascaeta, que pertence hoje ao empresário dele. Foi acordado isso e até agora isso não aconteceu, o que deixou os agentes dele chateados. Lembrando que, né, teve toda essa questão da pandemia, teve todos esses problemas financeiros, lembrando que o Flamengo deixou de contratar o Rafinha, por exemplo, não fez investimentos nessa janela, contratou apenas o Bruno Viana e por empréstimo, ou seja, o Flamengo não comprou ninguém, mas comprou o Pedro em dezembro. Em dezembro, o Flamengo firmou um acordo com a Fiorentina de pagar pelo Pedro 14 milhões de euros. E esse valor, né, do investimento feito no Pedro vem sendo muito questionado pelos empresários na hora de negociar com o Flamengo. Quando o Diego Alves estava negociando a renovação, por exemplo, o Flamengo já tinha sinalizado à Fiorentina que ia comprar o Pedro. A questão foi: mas não tem dinheiro para renovar com o Diego Alves, mas tem dinheiro para comprar o Pedro. Quando o Flamengo hoje tem interesse em alguém no mercado e alguém já mostra um preço e o Flamengo fala que não tem esse valor, a resposta é sempre a mesma: mas comprou o Pedro. Não tem dinheiro, mas comprou o Pedro. Quando estava conversando com o Rafinha, essa também foi... esse assunto também esteve em pauta. Falaram assim: mas não tem dinheiro, mas compraram o Pedro. Na situação do Arrascaeta, mesma coisa. O Flamengo, em janeiro, como eu disse para vocês, sinalizou que não tinha condições financeiras nesse momento de comprar esses 20% dos direitos econômicos do Arrascaeta, e a resposta foi: não tem dinheiro, mas comprou o Pedro. Então vai ser um imbróglio, né, uma situação incômoda internamente, mas que vai ser definida nesses próximos dias o que será que vai acontecer. Lembrando que o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, mas os empresários dele não descartam buscar novos ares para ele, caso não consigam resolver essa situação agora, né? O prazo acabou, o prazo é agora. Quer dizer que o Flamengo vai ter que comprar o Arrascaeta agora? Vai depender os 20% referentes ao Arrascaeta agora, vai depender dessa negociação do Rodolfo Landim com o empresário dele, se o Flamengo vai trazer garantias de que, de repente, daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, vai honrar com esse compromisso. Uma série de questões que só se resolvem negociando, mas a situação de momento é essa. Valeu, galera? Qualquer dúvida, me acompanhe nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Quai também, eu tô lá, me procurem lá, Raíza Simplício agora no Quai. E também um recadinho para vocês. Vocês já se tornaram cliente do Banco Nação BRB Fla? Quem ainda não se tornou cliente, vocês têm a oportunidade de concorrer a 5 mantos sagrados. É só baixar o aplicativo Nação BRB Fla, né? Abrir lá a conta de vocês e usar o cupom RAÍZA. Todo mundo que usar esse cupom estará participando desse sorteio. Vou sortear na semana que vem, então corre lá. Valeu, galera, deixem o like de vocês e se inscrevam aqui no canal. Beijo!